Olá, pouca gente sabe, mas por trás de toda disputa judicial aqui no Brasil existe uma dimensão econômica, um valor que é atribuído a cada processo sem exceção. Vamos entender por que isso é tão importante e como isso meio que define o jogo antes mesmo de ele começar. Então, vamos começar com uma pergunta que pode parecer meio estranha. Será que todo processo judicial tem tipo uma etiqueta de preço? Mesmo um que não parece ser sobre dinheiro, sei lá, um divórcio, por exemplo? A resposta, olha, pode surpreender. Pois é, a resposta é sim. Toda e qualquer ação na justiça brasileira, por lei, precisa ter um valor. É o que a gente chama de valor da causa. E olha, isso está longe de ser só uma formalidade, uma burocracia. É a peça que define as primeiras regras do jogo. Ok, mas para que isso, né? Por que essa exigência toda? O que esse valor faz de verdade? É isso que a gente vai ver agora. Esse número tem umas funções super importantes que podem mudar o rumo de todo o processo. Esse valor é fundamental por 4 grandes motivos. Primeiro, ele define em que tribunal o processo vai correr. Segundo, é com base nele que se calculam as custas do processo. Terceiro, ele serve de parâmetro para multas. E, talvez o mais importante de tudo, é a base para o cálculo dos honorários que a parte que perde tem que pagar para advogado de quem ganhou. Ou seja, ele define o risco financeiro da briga. Beleza, então toda causa tem um valor. Mas como é que se chega nesse número? Não é um chute, não. A lei estabelece critérios bem claros, bem objetivos para isso, tentando sempre mostrar qual é o benefício econômico que está em jogo ali. A lei tenta ser bem direta aqui, sabe? Numa ação de cobrança, o valor da causa é o valor da dívida. Simples. Numa ação de alimentos, é a soma de 12 meses de pensão. Se a pessoa faz vários pedidos diferentes no mesmo processo, os valores são somados. A lógica é sempre essa: transformar o que se está pedindo em um número que represente o ganho financeiro esperado. E aqui, olha, teve uma virada de jogo muito importante com o Código de 2015. Antigamente, quando alguém pedia dano moral, o pedido era meio vago, não precisava dizer um valor. Isso acabou. Agora é obrigatório precificar o dano, ou seja, a pessoa tem que dizer exatamente quanto ela acha que merece receber. É uma medida que força mais seriedade e ajusta as expectativas de todo mundo. Mas e aí? E quando a lei não tem uma regra específica para um tipo de ação? Bom, como bem aponta o jurista Gelson Amaro de Souza, a lista de regras não cobre absolutamente tudo. Nesses casos, é preciso interpretar. Por exemplo, numa disputa pela posse de um imóvel, a Justiça já afirmou o entendimento de que o valor da causa deve ser o valor de avaliação daquele imóvel. Faz sentido, né? Ok, então quem entra com a ação define um valor. Mas e se esse valor for completamente fora da realidade? Sei lá, um valor muito baixo ou absurdamente alto. O sistema tem mecanismos de controle para isso, para garantir que o valor seja justo. Existem, digamos, 2 fiscais desse valor. Esse controle funciona de 2 formas. A primeira é que o réu, a pessoa que está sendo processada, pode contestar esse valor logo no comecinho da sua defesa. Se não fizer isso ali, já era, perde a chance. E o segundo fiscal, que é ainda mais poderoso, é o próprio juiz. O juiz pode e, na verdade, deve corrigir o valor por conta própria a qualquer momento se perceber que aquele número não bate com a realidade da disputa. Então, juntando tudo isso, fica muito claro que definir o valor da causa é bem mais do que só preencher um campo no formulário. É, na verdade, o primeiro grande movimento estratégico do processo e com consequências bem reais. Pensa só. Um valor baixo demais pode ser corrigido para cima. Já um valor muito alto aumenta demais o risco financeiro. Porque, se a causa for perdida, os honorários que vão ser pagos para outra parte serão calculados sobre essa pequena fortuna. No fim das contas, o valor da causa acaba funcionando como um termômetro da seriedade do pedido. E com isso, a gente volta àquela questão do início, mas agora com outra perspectiva. O valor da causa é só uma burocracia chata ou é de fato o primeiro lance estratégico numa disputa judicial? No final das contas, o valor da causa é exatamente isso. O lance de abertura no xadrez que é o processo judicial. É a jogada que define as regras, que mede os riscos e que estabelece o custo da vitória ou da derrota. Uma peça única, que desde o primeiro instante carrega todo o peso econômico da disputa.